dela deu um probleminha e ela está no Evangelho. Deixa eu desmarcar aqui uma página que eu fiz palestra terça-feira. Então vamos embora. 13, que a vossa mão esquerda não saiba isso, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E a piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. É a irmã da caridade. Se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre as suas feridas. Resignação, que bem-estar experimentais. É verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio. Mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. A piedade, uma piedade bem sentida, vem do amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo, e este esquecimento, esta abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina voltar à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, dará a felicidade para a terra, e nela fará reinar finalmente a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do vosso próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até o mais íntimo do vosso ser, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz entender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da sua miséria turvaria por um instante a sua feliz existência. Receai ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, adquirida ao preço de uma indiferença culposa, é semelhante à intranquilidade do mar morto, que esconde no fundo das suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto, no entanto, a piedade está longe de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta. Certamente, a alma experimenta ao contato com a desgraça de outra pessoa e, fazendo um retorno sobre si mesma, um sobressalto natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos atinge penosamente. Mas a recompensa é grande. Quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao contato de uma mão fraterna e cujo olhar, úmido e ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós antes de se fixar no céu e agradecer por lhe ter enviado um consolador, um apoio. A piedade é melancólica, porém celeste, precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual ela é a irmã e cujos benefícios prepara e enobrece.
Miguel, Bordeaux, 1862. Belíssimo texto, né? Um texto muito bonito. Vou até deixar marcado aqui para reler depois. Reler e refletir depois. Ok? Eu vou fazer a prece de abertura e a gente vai pensando em quem vai fazer a prece de encerramento. Ok? Bom, vamos então agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes neste instante, Senhor Jesus, dizendo sim ao teu chamado, dizendo presente, Senhor, as tarefas que escolhemos em tua seara muito antes de aqui chegarmos. Envolva todos nós que aqui estamos presentes nesta noite, puderam aqui chegar. Envolva a este ambiente virtual, Senhor, que nos possibilita estudar a doutrina espírita, estudar o teu evangelho, entender melhor, Senhor, as tuas lições e aplicá-las no nosso dia a dia. Envolva a todos esses companheiros amigos, esses amigos espirituais que coordenam esta tarefa e que nos auxiliam, Senhor, a caminhada, que nos auxiliam, Senhor, o cumprimento desta tarefa. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz possa se fazer sentir em nossos corações. E que seja em teu nome, Mestre querido, que seja em nome de Cair Barchuta e de toda essa equipe espiritual que nos acompanha, que nos ajuda e que nos fortalece. Mas acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que possamos iniciar o nosso estudo desta noite. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus. Bom, vocês estão ouvindo bem? O som está legal? Que assim seja. Ok. Então vamos lá. Nós começamos hoje no livro da edição da FEB que eu tenho aqui em mãos, na página 82, aonde diz assim: estes fenômenos, isso, Nina. E Denis diz assim pra gente, traz assim pra gente. Estes fenômenos poderiam explicar-se pela comunicação no sonho da consciência superior com a consciência normal, ou pela intervenção de alguma inteligência elevada que julga, reprova, condena o proceder do sonhador, ocasionando-lhe perturbação e um salutar receio. Lembra que Denis está trazendo para a gente a noção que ele tinha, né, as colocações que ele fazia sobre o sonho e sobre os espíritos, né, sobre a realidade do mundo espiritual e os sonhos, apresentando para aquelas pessoas que desconhecem, né, que não tinham conhecimento doutrinário naquele momento, apresentando para essas pessoas essa realidade do sono e dos sonhos, e dizendo, tá vendo, isso acontece. Você deita, você descansa, você relaxa, você sonha. Então, o que é isso que provoca o teu sonho? Vamos pesquisar um pouquinho sobre isso. É a proposta de Denis. Boa noite, Bruno, Luísa, que eu não falei ainda, e Nininha. Boa noite a todos. Então, ele está vendo isso, né? E quando ele coloca aqui, esses fenômenos, quer dizer que seria o sono e os sonhos, né? Poderiam explicar-se pela comunicação no sonho da consciência superior com a consciência normal, ou pela intervenção de alguma inteligência elevada que julga, reprova, condena o proceder do sonhador, ocasionando-lhe perturbação e um salutar receio. A obsessão pode também exercer-se por meio do sonho, até o ponto de causar perturbação mental ao despertar. Terá como autores espíritos malfazejos a quem o nosso procedimento no passado e os danos que lhes causamos deram domínio sobre nós. São aqueles sonhos, vamos dizer assim, aqueles sonhos que não são tão agradáveis para a gente, né? Não quer dizer que todo sonho que não seja agradável seja um sonho obsessivo, poderíamos dizer assim, uma questão de obsessão. A gente não pode dizer isso, tá? A gente precisa lembrar sempre que espírito, né, não tem regrinha, tipo matemática. 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 menos 1 vai dar tanto, né? Qual o valor de X? Não tem isso.
O ser humano não tem essa regra fechadinha, né? Ele não é assim engessadinho, certinho, né? A gente tem uma previsão daquilo que a gente faz, a gente tem um planejamento daquilo que a gente faz, mas cada ser reage de uma forma diferente, dependendo da situação que ele enfrenta. Certo? Então, ser humano, eu não posso dizer que tudo tem uma ordem correta, tipo uma sentença matemática, né? Onde eu vou achar um valor, onde eu vou achar uma solução, onde eu vou achar uma equação para aqueles números que se apresentam para mim, que não tem, que eu posso inverter aquelas ordens, que o resultado será o mesmo. Né? Nós não somos matemáticos nesse aspecto, de um comportamento tão previsível. Né, tão previsível. Não temos um comportamento tão previsível. A gente imagina que possa se comportar da maneira X ou da maneira Y diante das situações que se apresentam no nosso dia a dia. Mas a gente não sabe exatamente como vai lidar e como vai se comportar quando aquela situação se apresenta de verdade no nosso dia a dia. Ok? Então, como ele coloca aqui, a obsessão pode também exercer por meio do sonho até o ponto de causar perturbação mental ao despertar. Então, às vezes eu acordo chateada, às vezes eu acordo assustada, às vezes eu acordo com medo. Que elementos eu dei, que elementos eu forneci ao meu espírito para que ele pudesse ter isso como resposta, para que ele pudesse ter ele fosse parar em determinados locais desse plano espiritual. Lembra do que a gente vem falando? Da importância da nossa oração, a importância da nossa prece ao deitar? Boa noite, Aline. A importância da nossa prece ao deitar, porque a gente vai se preparar para essa etapa, para essa outra etapa do nosso dia, que é o sono, que é o repousar do corpo físico, mas o espírito não dorme ali, não fica deitadinho ali do lado, dormindo. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, ele vai buscar outras paradas, ele vai buscar outros locais onde ele possa se instruir, onde ele possa reviver determinados momentos da sua vida, da sua jornada espiritual. Então, a importância da nossa prece, do nosso silêncio interior, da nossa meditação na hora que a gente vai deitar, né? Porque a gente vai estar liberando esse espírito para ele poder buscar as suas afinidades, os seus locais afins durante o sono do corpo físico. E ele continua assim, Denis continua assim: insistimos também na propriedade misteriosa que tem o sono, de fazer-nos senhores, em certos casos, de camadas mais extensas da memória, dele ajudar a lembrar disso, né? E ele explica no parágrafo seguinte, na seguinte forma: a memória normal é precária e restrita, não vai além do círculo estreito da vida presente, do conjunto dos fatos cujo conhecimento é indispensável por causa do papel que se tem de desempenhar na Terra e do fim que se deve alcançar. Olha só, a memória normal é precária, né? E à medida que a gente vai se tornando mais experiente, não mais velho, né? Que ninguém se torna mais velho, né? A gente se torna experiente, e na medida que a gente vai se tornando experiente, a nossa memória, vocês já repararam, né? Quem já passou dos 15 anos e meio, dos 16 anos, vocês já repararam que a memória da gente fica assim um tanto quanto comprometida? Né? Quando a gente atinge um determinado momento, uma determinada idade, ou às vezes, no nosso dia a dia, com tantas coisas que a gente tem para fazer, né? Hoje em dia, raramente as pessoas têm apenas uma coisa a fazer, né? A minha também não, Bruno, ela nunca foi muito boa, mas eu te garanto que agora ela está um pouquinho mais complicadinha, né? Se eu não escrever e não colocar alguma anotação naquilo que eu escrevi, muitas vezes eu me pego assim com papel, com agenda, com bloco. A que eu estava me referindo aqui? Telefone, se eu escrevo telefone, e às vezes eu coloco o nome, se aquela pessoa não faz parte da minha relação de amizade assim mais próxima, né? Eu vou perguntar, mas quem é essa pessoa? Eu não sei quem é. Né? É exato, Nina, às vezes a gente sabe. Há um tempo atrás, um
tempo atrás, tem uns meses atrás, eu encontrei com uma pessoa na rua, enquanto eu caminhava, que a pessoa perguntou para mim, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Tá. Ela perguntou pela minha irmã, ela falou o nome da minha irmã, ela perguntou pelo meu irmão, falou o nome do meu irmão, falou o nome dos meus sobrinhos, dos netos da minha irmã, dos netos do meu irmão. Ela falou todo mundo, e aí fulano, como é que está? E como é que está fulano? Como é que está Beltrano? E como é que está fulano? Lucas, que é meu sobrinho mais novinho, né? Meu sobrinho neto mais novinho. Ela falou, então ela conhecia. Para ela citar, a minha irmã não mora no Rio de Janeiro, a minha irmã mora fora do Rio de Janeiro, no litoral norte do estado do Rio. Então ela perguntou, e aí, tua irmã, e a Vera, como é que está? Ainda está lá em Rio das Ostras e coisa e tal, não sei o quê. Então ela conhecia, né, uma pessoa de uma relação próxima, porque ela conhecia minha irmã, ela sabia que minha irmã não estava morando mais aqui no Rio de Janeiro, ela conhecia o meu irmão, os filhos, os netos, e eu não lembrava daquela pessoa, né? Eu não conseguia lembrar quem era ela, da onde aquela pessoa era, né? Aí eu começo a pensar, né? Da onde é? Da onde é? É fulano de tal? É daqui? É da onde? É do Leão Denis? É da rua? É das escolas que eu trabalhei, né, ao longo da minha vida profissional toda? Eu não conseguia me lembrar. Eu digo, não, de escola não é, porque ela tem conhecimento de dados da minha família que eu não são todas as pessoas que possuem esse conhecimento. Então você imagina, né? Imagina a memória da gente, pelo que a gente vive no dia a dia, a gente imagina o que seja, a gente vai entender o que Denis fala aqui pra gente dessa memória normal, que é precária e restrita, né? É só a gente lembrar dessa memória, lembrar das nossas atividades do dia a dia. A gente vai saber como a nossa memória é delicada, ela é precária e restrita. O Júnior colocou assim: uma vez trabalhei com uma chefe que sempre dizia, não confie na memória. Desde ali, eu sempre procuro anotar e fico por conta. Quando anoto um telefone, não coloco o nome de quem ligou. Pois é, Júnior, mas além de eu anotar isso, eu tenho que anotar os dados da pessoa também. Porque muitas vezes eu não sei quem é essa pessoa, né? Eu não sei quem é que está falando ali. Bubi Itália, essa sala é de estudos e nós não temos a câmera, ok? Então não é permitido abrir a câmera aqui, ok? Seja bem-vinda, permaneça conosco, se quiser estudar conosco em português, né? Mas não é permitido o uso da câmera, ok? Bom, então, como ele coloca, o soro da memória, né? É verdade. Na Globo Repórter, vamos lá. Então, como ele coloca, a memória normal é precária e restrita. Ela é precária e restrita. Alguém poderia abrir um chat com a Bubi Itália e explicar a ela, não sei se ela entende português, né, qual é o trabalho que a gente executa, ok? É que ela abriu um chat comigo, mas eu não vou poder atendê-la, tá bom? Bom. Então, ele diz assim, a memória normal é precária e restrita, não vai além do círculo estreito da vida presente, do conjunto dos fatos, cujo conhecimento é indispensável por causa do papel que a gente tem que desempenhar. Eu preciso dessa memória para eu desenvolver as minhas atividades, né, do papel que eu estou desempenhando nessa vida. Agora, mesmo ela estando em boas condições, mesmo ela estando nas condições ideais, né, que a gente espera que ela esteja, ela é precária e ela é restrita, porque ela me limita. Num determinado momento ela me limita, né, um espaço de tempo ela me limita. E ele diz assim, a memória profunda abrange toda a história do ser desde a sua origem, os seus estádios sucessivos, os seus modos de existência, planetários ou celestes. Então nós temos essa segunda memória, que ela fica entorpecida, que a gente cai no esquecimento, quando a gente está encarnado. A gente não lembra, né? Eu não lembro quem eu fui nas minhas vidas passadas. Eu não sei quem eu fui, eu não sei o que eu fiz. E digo de coração, também não quero saber, não. Não tenho a mínima curiosidade de saber quem eu fui e o que eu fiz. Nunca tive essa curiosidade. Não foi depois que eu me tornei espírita, não. Nunca tive essa curiosidade. Então nós temos essa memória profunda
que é aquela memória que quando nós encarnamos, que passa aquele filminho que a gente vê em relatos, em livros, né, em romances, em livros espíritos, né? Então a gente vê lá relato, aparece tudo. É quando você entra em contato com tudo, do que você foi em vidas passadas, do que você comprometeu nesta presente encarnação, do que você precisava, do que você não precisava, é a nossa ficha. É o nosso HD, vamos dizer, está lá no nosso HD espiritual. No momento em que você precisa daquele arquivo, aquele arquivo é acionado, né? A gente tem uma série de coisas no nosso HD, no nosso computador. Quando você precisa de um arquivo X, você vai lá e você retira, puxa aquele arquivo e você tem todas as informações. Então assim é a nossa memória profunda, tá lá, aquele arquivo que tem tudo do que eu fui, tudo do que eu fiz. Então ele diz assim, um passado inteiro feito de recordações, né? Um passado inteiro feito de recordações e sensações, esquecido, ignorado no estado de vigília, está gravado em nós. Esse passado só desperta quando o espírito se exterioriza durante o sono natural ou provocado. É uma possibilidade que você tem, né, de você entrar em contato com isso. Eu não entendo de terapia de vidas passadas, mas eu acredito que seja em cima disso que Denis está falando para a gente, que seja desenvolvido esse trabalho. Volto a dizer, eu não entendo de terapia de vidas passadas. Eu não sei como isso se faz, como acontece. Mas eu acredito que seja isso, como ele coloca. Olha aqui. Esse estado, esse passado só desperta quando o espírito se exterioriza durante o sono natural ou provocado. Uma regra conhecida de todos os experimentadores é que nos diferentes estados do sono, à medida que se vai ficando a maior distância do estado de vigília e da matéria normal, tanto mais a hipnose é profunda, tanto mais se acentua a expansão, a dilatação da memória. Myers confirma o fato. Boa noite, Elcio, seja muito bem-vindo. Então, na medida em que ele vai se deixando, que ele vai se afastando dessa matéria mais embrutecida, né, ele vai recuperando essa capacidade, né, essa capacidade de aumentar a sua memória, de dilatar a sua memória. Aí mais descreve assim para a gente. A memória mais distanciada da vida de vigília é a que mais vasto alcance tem, é a que mais profundo poder exerce sobre as impressões acumuladas no organismo. Por mais inexplicável que esse fenômeno se tenha apresentado aos observadores, que com ele depararam sem possuírem a decifração do enigma, é certo que as observações independentes de centenas de médicos e de hipnotizadores atestam a sua realidade. Então, olha só, ele buscando sempre, a gente observa que Denis vai buscar sempre o apoio do meio acadêmico, o apoio do meio científico, para justificar, aí entre aspas, né, mas para poder se embasar mais e se embasar melhor naquilo que ele vem trazendo para a gente. Então ele vai lá em cima dos estudos de Myers, e onde ele vai perceber, onde mais através da sua experimentação, ele vai perceber que médicos e hipnotizadores atestam a realidade dessa memória mais abrangente, dessa memória mais como é que se diz? Mais abrangente mesmo, me foge o termo, né? Mas que te dá condições, mais profunda, que te dá condições de você entender melhor, de você ver melhor as coisas do que a nossa memória no corpo material permite, né? E ele continua assim: o exemplo mais comum é fornecido pelo sono hipnótico ordinário. O grau de inteligência que se manifesta no sono varia segundo o sujeito e a época, mas todas as vezes que esse grau
é suficiente para autorizar um juízo, achamos que existe durante o sono hipnótico a memória considerável, que não é necessariamente uma memória completa ou razoável do estado de vigília. Ao passo que na maior parte dos sujeitos acordados, salvo o caso de uma injunção especial dirigida ao eu hipnótico, nenhuma lembrança existe que se relacione com o estado de sono. O sono ordinário pode ser considerado como ocupando uma posição que está entre a vida acordada e o sono hipnótico profundo, aquilo que a gente tem conhecimento. E parece provável que a memória pertencente ao sono ordinário liga-se, por um lado, à que pertence à vida de vigília e, pelo outro, a que existe no sono hipnótico. Realmente, assim é, estando os fragmentos da memória do sono ordinário intercalados nas suas, não sei se seria bem essa palavra, não, uma permeabilidade no sentido de interação, né? Ele se torna maleável no sentido desta interação, não é permeável, maleável no sentido desta interação, né? Dele poder estar aqui, como ele fala, se ligar a um lado a vida de vigília e por outro a que existe no sono hipnótico. Então tem essa flexibilidade, tem essa maleabilidade. E ele continua, Denis continua assim para a gente. Myers, em apoio das suas palavras, cita vários casos em que fatos retrospectivos, esquecidos e outros de que o que dorme nunca teve conhecimento se revelam no sonho. Outra vez, Denis buscando esse apoio do meio acadêmico, esse apoio científico, para embasar melhor aquilo que ele... Boa noite, Maria. Aquilo que ele vem trazendo para a gente, né? Ele continua assim: as experiências de que Myers fala, vê-las-emos quando tratarmos da questão das reencarnações. Foram levadas muito mais longe do que ele previa, e as consequências que daí provêm são imensas. Não só tem sido possível, pela sugestão hipnótica, reconstituir as menores recordações da vida atual, desaparecidas da memória normal do sujeito, mas também reatar o encadeamento das suas vidas passadas interrompido. É a terapia das vidas passadas, né, como ele coloca. É possível, não só tem sido possível, pela sugestão hipnótica, eu reconstruir as menores recordações que dessa minha vida ainda, que de repente eu não lembro mais, dessa minha vida ainda, e também reconstituir a minha memória, reconstituir aquilo que eu sei, de vidas passadas. Tem alguém me mandando um arquivo constantemente, eu estou negando aqui. Ok? Ok, Nina, tá bom. Bom, continuando aqui. Ao mesmo tempo que uma memória mais vasta e mais rica, vemos aparecer no sono faculdades que são muito superiores a todas as que gozamos no estado de vigília. Problemas estudados em vão, abandonados como insolúveis, são resolvidos no sonho ou no sonambulismo. Obras geniais, operações estéticas da ordem mais elevada, poemas, sinfonias e hinos fúnebres são concebidos e executados. Há em tudo isso uma obra exclusiva do eu superior ou a colaboração de entidades espirituais que vêm inspirar os nossos trabalhos. É provável que esses dois fatores intervenham nos fenômenos dessa ordem. E aí ele faz assim, só esse parágrafozinho mais à frente para a gente parar aqui e falar. Myers cita o caso de Agassiz, descobrindo, enquanto dormia, o arranjo esquelético de ossadas dispersas que ele tentara por várias vezes e sem resultado acertar durante a vigília. Lembraremos os casos de Voltaire, La Fontaine, Coleridge, S. Barthes.
Uma vez eu estava lá no Leondemir, eu não me lembro quem foi que me falou, que a pessoa que inventou a buzina de carro, buzina que a gente usa, né, em automóveis, aquelas buzinas iniciais, né, não essas agora, né, ele concebeu isso através de um sonho. E a história está repleta dessas exemplificações, né? Quantos quadros não são, quem pinta, né? Quantos quadros não são feitos, os grandes artistas, os artistas de um modo geral, não só os grandes, mas os artistas de um modo geral, eles conseguem produzir determinadas obras de arte após o sono, né, após um sonho. Quantos artistas, quantos compositores não conseguem compor uma música, não conseguem escrever um poema, não conseguem escrever um texto, porque de uma certa forma eles são inspirados para isso, né? E de onde vem essa inspiração que esses artistas recebem? De onde vem essas inspirações para a execução, para o invento das diversas máquinas que circulam no nosso meio, né? Como terá sido alguém que inventou, por exemplo, lá o computador, né? De onde ele tirou essa inspiração? Como é que ele chegou a isso? De onde chegou? Certo? Uma vez também lá no Leondemir, durante uma reunião mediúnica, uma reunião de avaliação de um trabalho que nós havíamos feito, o espírito que estava fazendo a avaliação do trabalho, ele estava falando sobre essa, e André Luiz descreve isso com muita propriedade nas suas obras, né? Ele vem falando exatamente isso, essas ideias, as ideias que surgem, as invenções que surgem, né? As invenções que surgem, que as pessoas muitas vezes, ele dizendo que muitas vezes as pessoas são levadas durante o sono do corpo físico, né? Elas são levadas a esses departamentos no plano espiritual, onde elas entram em contato com essas máquinas, onde elas entram em contato com esses aparelhos, onde entram em contato com conhecimento, entram em contato com todo esse cabedal de conhecimento, e depois ele traz pra gente, ele acorda, né? E ele traz pra gente. Mas muitas vezes, né, essa reunião espiritual falando pra gente, muitas vezes ele não consegue sensibilizar, né, aquela pessoa. Ele não consegue sensibilizar a pessoa. Ela não tem muitas vezes o conhecimento técnico necessário para desenvolver aquilo que ela recebeu, que ela percebeu durante o sonho. Ela não tem esse conhecimento necessário, porque a gente também tem que entender que espírito, né, o espírito, ele não detém todo o conhecimento. Ele detém o conhecimento no qual ele se prontifica a estudar, que ele se prontifica a trabalhar, na verdade. Ele não detém todo o conhecimento. E aí, só fazendo um parênteses aí, certa vez, o Altivo conversando com a gente lá no CELD também, ele falou que uma vez o Dr. Herman falou para ele que ele precisava, por causa do precisava ler um pouco, né, entender um pouco sobre homeopatia. Que ele estudasse, que ele pegasse um livro de homeopatia e ele fosse estudar. Por quê? Porque o espírito estava com dificuldades de acionar determinados conhecimentos, de acessar determinados conhecimentos no médium, para que ele pudesse prescrever lá o que ele precisava prescrever para uma orientação que havia sido solicitada. Então o espírito falou para ele: meu filho, você precisa estudar um pouco, ler um pouco sobre homeopatia. Você precisa ler sobre isso, para que eu possa ter acesso ao teu conhecimento de uma forma mais facilitada. Então, olha a nossa responsabilidade, a responsabilidade que a gente tem, onde quer que a gente esteja trabalhando, a nossa responsabilidade em relação a esse plano espiritual, que está ali juntinho da gente, né? E aí, voltando lá para a avaliação do espírito. Então, ele dizendo que algumas vezes, por mais que ele tentasse influenciar a uma determinada pessoa sobre um determinado assunto, ele não conseguia, porque aquela pessoa não detinha aquele conhecimento mais prático, aquele conhecimento mais direto sobre aquele assunto. Aí um companheiro que estava na reunião pensou assim: então de repente, se não dá para fazer isso, são criados os filmes de ficção científica. De repente sim,
Não é verdade? Já que eu não posso, já que isso não pode chegar de uma certa forma, então deixa eu te mostrar um filme de ficção científica para você poder perceber que isso pode acontecer, que isso é passível de acontecer. Isso pode acontecer. Né? Nós temos ideia do material, do maquinário do plano espiritual? Não, nenhuma. Mas algumas coisas que nós vivenciamos hoje no nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida hoje, alguns anos atrás isso não existia. Né? Não, também estão me enviando, Elcio, e eu estou recusando. Isso não existia, e de repente surgiu. Né? De repente surgiu. É claro que o homem vai aprimorando depois. As primeiras máquinas que surgiram tinham uma configuração, tinham uma maneira de ser, uma maneira de atuar dentro da sociedade. E depois esse homem ele foi aprimorando essas máquinas, também através de quê? De inspirações que ele tem. O compositor, quantas pessoas que compõem, que fazem músicas, falam, eu de vez em quando eu vou lá, eu paro, eu penso, às vezes no meio da noite eu acordo, eu sento, eu escrevo os versos, de uma forma assim, depois eu vou lá e arrumo, né? Então é esse contato que como é que se diz? Que o plano espiritual, de uma certa forma, coloca pra gente, né? E aí, mais uma vez, eu posso estar sendo chata nisso, né? Mais uma vez, a nossa responsabilidade na hora do nosso sono, na hora da gente dormir, né? Para que a gente possa ter esse contato também. E aí, ok, gente? Tudo ok? Sem problema? Exato, Júnior. Prova disso é o tamanho de computador hoje em dia. É lá que surgiram, que eram aqueles tijolões grandes, né, enormes, que para fazer ligação era difícil, né? Hoje em dia você tem um telefone que faz tudo. Faz tudo. Ele tira foto, ele grava, ele filma, você fala, é agenda, ele faz tudo, né? É aprimoramento que vai surgindo quando a ideia, como é que se diz, aparece, surge. E Eidemir continua assim pra gente, olha só. Finalmente, importa mencionar uma forma de sonhos cuja explicação escapou até agora à ciência. São os sonhos premonitórios, complexos de imagens e visões que se referem a acontecimentos futuros e cuja exatidão é ulteriormente verificada. Parece indicar que a alma tem o poder de penetrar o futuro ou que este lhe é revelado por inteligências superiores. Analisemos o sonho da duquesa de Hamilton, que viu com antecipação de 15 dias a morte do conde de L, com particularidades de natureza íntima que acompanharam esse acontecimento. Um fato da mesma natureza foi publicado pelo Progressive Thinker de Chicago, a 1º de novembro de 1913. Um magistrado de Hauser, Mr. Reed, morreu imediatamente em consequência de uma guinada do automóvel em que viajava. Seu filho, de 10 anos de idade, tinha tido por 2 vezes seguidas a visão desta catástrofe em todos os seus pormenores. Apesar dos avisos e das súplicas de sua mulher, Mr. Reed achou que não devia renunciar ao projetado passeio, em que veio a encontrar a morte nas circunstâncias idênticas às percebidas no sonho da criança. Então, o que ele coloca aí? O que ele está introduzindo aí? Ele, olha só, a didática de Denis, ele veio mostrando que isso acontece com todo mundo, que ninguém é paranormal por causa disso, que ninguém é habitante de um outro mundo por causa disso, né? Então ele vem avisando isso, ele vem explicando. Agora ele está entrando com os sonhos premonitórios, né? Com alguma coisa que acontece à frente e não que aconteceu atrás. Aí continua assim: Mr. Henry de Parville, no seu folhetim científico do Jornal des Débats,
em maio de 1904, refere um caso afiançado por testemunhos dignos de fé. Uma senhora, sem deixar vestígios, e que ela não pôde descobrir, apesar de todas as pesquisas a que procedeu, teve um sonho. Um cãozinho que por muito tempo havia vivido na sua companhia, mas que o marido levara, aparece-lhe, dá latidos de alegria e cobra de carícias. Instala-se-lhe ao pé, não tira os olhos dela. Depois, passado um momento, levanta-se e começa a arranhar a porta. Esta feita a sua visita e precisa ir embora. Ela abre-lhe a porta e no sonho segue o animal que se afasta correndo. Corre também atrás dele e passado algum tempo o vê entrar numa casa cujo resto do chão é ocupado por um café. A rua, a casa e o bairro gravam-lhe na memória, que conserva a recordação de tudo isso depois de acordada. Preocupada com este sonho, conta-o a 3 pessoas da vizinhança, que depois deram testemunho da autenticidade dos fatos. Decide-se finalmente a seguir a pista do cão e encontra o marido na rua e na casa que vira em sonho. Isso é difícil da gente ver nos dias atuais, a gente contactar com pessoas que têm isso, que sonham dessa maneira. É uma coisa assim tão estranha. Hoje, 2011, é uma coisa tão estranha assim pra gente? Não, né? E não é estranha também no sentido de que isso é revelado, de que isso pode ser revelado, que as pessoas chegam e que as pessoas falam abertamente. Houve um tempo, e nós vimos isso já lá no livro Depois da Morte, em que isso foi proibido, foi um pouco proibido. As pessoas não poderiam chegar e falar dos seus sonhos, das suas intuições, porque elas eram chamadas de bruxas. Então elas tinham que ficar caladas, elas não podiam falar nada, né? Elas não podiam falar absolutamente nada sobre o que havia sonhado. O Júnior coloca assim pra gente: na tragédia do circo de Niterói, nos anos 60, uma família estava se aprontando para ir quando o filho menor chegou na sala e disse: não vamos não, o circo vai pegar fogo. A família, como era espírita, compreendeu o aviso e não foi. E, de fato, a tragédia, infelizmente, aconteceu. É verdade. E foi lançado agora, Júnior, fazendo um parênteses aí, eu assisti ontem no programa que eu gosto de ver na Globo News, o Estúdio I, foi lançado agora, por esses dias, eu até anotei o livro que eu vou comprar. Um livro que fala sobre o incêndio desse circo, né? E que e tem um depoimento de várias pessoas, né? Quem ia e não foi, quem poderia ter ido, chegou atrasado e não conseguiu entrar. Mas é uma coisa interessante, eu quero até comprar o livro, como é que se diz, para ler isso, né? Porque a gente tem várias colocações em livros espíritas que se referem à tragédia do circo em Niterói, né? De vários relatos, né? Acho que é interessante, é uma leitura complementar, né, pra gente. Então, olha só, a gente voltando aqui anteriormente ao que estávamos falando antes do parênteses. Há alguns anos atrás, né, as pessoas não poderiam chegar e falar, né? Olha só, eu sonhei que, como o sonho que ele relata aqui pra gente, que Denis relata aqui pra gente, eu disse, essa pessoa não é muito normal, né? E as pessoas eram perseguidas, porque elas estavam agindo ou se comportando contrariamente àquilo que a igreja estava pregando, né? Então elas eram consideradas como doidas, como loucas, né? Vamos dizer assim, né? Tem toda a linha. Loucas como loucas ou como doidas, né? Hoje em dia, a gente ler sobre esses relatos é uma coisa mais rotineira. A gente escutar algo desse gênero é uma coisa mais rotineira, que não era há algum tempo atrás. Mas quantas pessoas, como o Júnior colocou mesmo nesse depoimento, que o menino fala para a família não comparecer. E quantas vezes, olha só, você vai fazer alguma coisa, é verdade, Júnior. A gente vai fazer alguma coisa, de repente diz, não vou fazer não estou com vontade.
Ou você está caminhando, de repente você diz, eu não quero entrar naquela rua não, eu vou entrar naquela outra rua ali, né? Quantas vezes acontece isso com a gente? Ali no caso, ele está relatando ali do sonho, né? Do sonho premonitório. Mas quantas vezes a gente não tem esse tipo de ação, esse tipo de reação? Diz, não vou fazer isso não estou com vontade, não sei, tem alguma coisa me dizendo que eu não devo fazer, ou que não seria interessante a gente fazer isso, né? Então, quantas vezes a gente não faz isso, não é verdade? Na nossa vida do dia a dia a gente não faz isso. E quantos sonhos nós já tivemos em que isso aconteceu, né? Em que isso aconteceu, em que poderia acontecer, né? Eu, algum tempo atrás, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, né? A minha mãe tem 8 anos que desencarnou, vai fazer 9 anos em fevereiro que ela desencarnou. E ela passou por um quadro no final da existência terrena dela. Foi um quadro assim muito difícil, muito complicado, tanto para ela quanto para as pessoas que estavam à volta dela, cuidando dela. E muitos anos antes, mas muito tempo antes mesmo, eu sonhei com meu pai, que raramente eu sonho com ele, em que eu estava indo para o eu ia fazer o comentário do Evangelho, né? Nas reuniões do Leão Denis, quem acompanha pelo Paul Talk, a gente vê, tem uma pessoa que dirige a reunião, tem o orador que faz a palestra e tem alguém que faz o comentário do Evangelho enquanto as pessoas, os médicos estão dando passe no salão. Então, no meu sonho, eu ia fazer o comentário do Evangelho. E quando eu chegava no Leão Denis, bem no portão, na entrada do salão, na porta que dá a entrada para o salão, eu encontrava o meu pai. Eu me espantava de encontrá-lo porque ele não era espírita, meu pai era protestante, ele era batista. E eu encontrava com ele lá e eu dizia para ele, pai, você está aqui, o que você veio fazer aqui? Ele disse, não, eu queria conversar com você. Aí ele diz assim para mim, você jura para mim, ou promete para mim, eu não lembro que ele falou, que você vai ter toda a paciência do mundo com a sua mãe, porque ela vai precisar. Eu falei, tá bom, eu vou ter sim. E uma coisa que, quando ele estava encarnado, quando a gente conversava, que ele ia falar alguma coisa para mim, eu dizia, tá bom, papai, eu entendi. Ele dizia assim para mim, Vânia, preste atenção. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você prestou atenção naquilo que eu te falei? Ele sempre falava isso para mim, quando eu respondia, tá bom, já entendi. Sabe aquela coisa adolescente, quando você não quer escutar muito o que pai e mãe tá falando, que você vai sair, não quer mais escutar aquilo? Ele dizia isso para mim. Aí no sonho, né, quando ele falou para mim assim, você promete ou jura para mim que você vai ter toda a paciência do mundo com a sua mãe, porque ela vai precisar? Eu falei, tá bom, vou ter sim. Aí ele fala para mim, você prestou atenção? Lembra? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falei, não, eu estou dizendo para você que eu vou ter paciência com ela, eu vou ter paciência com ela. Olha, isso muitos anos atrás, vamos dizer assim, uns 12 anos ou 13 anos antes da minha mãe passar pelo quadro que ela passou. Entende? Passar pelo quadro que ela passou. Quando ela começou a entrar no quadro que ela levou, que acabou culminando com o desencarne dela, que foi a velhice mesmo, né? Ela não tinha assim nada sério, né? Foi falência múltipla dos órgãos mesmo, né? Conforme a velhice vai chegando, o tempo vai passando e o organismo vai falhando, né? Quando ela começou a entrar naquele quadro de esquecer completamente as coisas que fazia, ela não tinha Alzheimer, mas tinha uma demência senil. Quando ela começou a entrar naquele quadro de ser um quadro delicado para a gente cuidar, para a gente tratar daquele quadro com o idoso, né? Dele ficar repetitivo, dele ficar mal criado, ficar teimoso, enfim, né? Quem lida com o idoso a gente sabe como é isso, né? Mas desse sonho que eu tive com meu pai. Quando ela começou a entrar nesse quadro, é que eu fui acessar esse arquivo que estava lá. Eu digo, mas olha só, talvez naquela época, quer dizer, ele enquanto espírito, já poderia ter uma ideia de como seria, né? E ele tentou me alertar, me avisar, etc. e tal. Então isso não deixa de ser um sonho premonitório, né? É uma coisa difícil de acontecer com a gente? Não é. Não é uma coisa difícil de acontecer com nenhum de nós.
Nesse momento aqui, para Denis, era uma coisa difícil. E ele precisava de estar embasado para mostrar isso. Ele vai caminhando, ele vai mostrando, ele vai caminhando junto com a sociedade do momento, junto com o conhecimento que aquela sociedade tinha naquele momento, o que a sociedade poderia acreditar, o que a sociedade não poderia acreditar, e ele vai se cercando desses testemunhos do meio acadêmico, do meio científico. Ele pega depoimento de um, ele estuda depoimento de outro, ele vai juntando todo esse material para apresentar a essa sociedade quando ele escreve, né? E olha só, isso acontece. Eu estou falando do sono, de quando você está cansado, que você deita e você dorme lá à noite. Você não tem sono, você não dorme, tá? Você não sonha, as coisas não acontecem no teu sonho, você não consegue ver, né, o que tinha antes, o que já aconteceu, ou de repente você imagina-se uma coisa muito bonita, você não sabe de onde você retirou aquela ideia, né? Então ele vai apresentando isso. E agora ele vai entrando nos sonhos premonitórios. Como diz, olha só, existe esse sonho que a gente lembra das coisas que aconteceram lá atrás, como existe também esse tipo de sonho que você pode dar uma ideia daquilo que pode vir a acontecer. E o que é isso? O que faz? Que elemento é esse que permite que você sonhe relembrando coisas do teu passado, que você vá lá no teu passado, que você possa vivenciar no teu sonho coisas que acontecem no teu cotidiano, no teu dia a dia, no teu presente. E agora eu estou te apresentando um tipo de sonho, tá? E tá aqui, olha, o doutor fulano de tal falou isso, o doutor fulano de tal falou isso, etc e tal. Eu estou te apresentando um tipo de sonho que está te revelando que alguma coisa pode acontecer lá para frente. Então a gente percebe como é o cuidado de Denis, como ele foi sendo cuidadoso. Quem estudou depois da morte com a gente percebeu isso também, como ele foi apresentando a doutrina espírita, vindo lá das religiões secretas, passando por todos os níveis, passando por todas as religiões, até chegar, olha só, tá vendo? Mas tem mais essa aqui, né? Tem essa aqui, olha só, que apoio que te dá, que consolação te traz, né? Que conforto te traz. E a mesma coisa ele está fazendo aqui agora com esse aspecto da alma humana, mostrando a alma humana, mostrando que há essa possibilidade dessa alma existir. Tá vendo? Eu estou mostrando para você que existe. É assim que Denis vem trazendo para a gente essas ideias, né? E aí, ele continua assim, nesses dois últimos parágrafos que são pequenos, ele diz assim para a gente. Os anais das ciências psíquicas de julho de 1905 citava 2 sonhos premonitórios acompanhados de circunstâncias que lhe dão um caráter muito comovente. Finalmente, achamos na revista de psicologia da Suisse Romande, em 1905, na página 309, o caso de um mancebo que se via muitas vezes a si mesmo numa alucinação autoscópica, precipitando do cimo de um rochedo e estendido, ensanguentado e contundido no fundo de um barranco. Essa premonição fatal realizou-se ponto por ponto a 10 de julho de 1904, no Monte de Salève, perto de Genebra. Então ele começa a apresentar. A gente para aqui, a Beth na próxima semana, ou eu, dependendo lá se a Beth puder ou não, a gente continua aqui quando ele vai investigando, ele vai apresentando, né, a essa sociedade, a esse meio, essas outras questões, né? Ele vai dando exemplos, ele vai buscando casos, para as pessoas não lerem assim, isso aqui é fruto da imaginação dele. Isso não existe, né? Assim Denis coloca para a gente, vem trazendo essa versão para a gente. Ok? Tudo bom? Olha só, a gente vai passar a palavra para o Francis para fazer a prece, ele vai fazer a nossa prece de encerramento. E mais uma vez a gente agradece ao Francis, a Nina, ao Júnior, a Maria, ao Rodrigo, a presença. Sempre é muito bom a gente estar aqui, né, conversando sobre as obras de Denis
e vendo como tudo é tão simples, né? A gente é que complica um pouquinho, né? De vez em quando, mas uma hora a gente aprende, ok? Francis, vou passar para você, tá bom, meu amigo? Um bom trabalho, uma boa prece, que Jesus te inspire e te ampare, meu querido. Passando para você. Ok, ok, Vânia, muito obrigada aí pelo estudo profícuo, né? E muito bom. Estudar Denis é uma delícia, né? É penetrar no âmago da doutrina espírita e dissecando tudo aquilo que Kardec nos trouxe através da codificação. Uma delícia. Só queria fazer um adendo aqui, como tu falou muito no caso aí no estudo, né, das premonições, eu coloquei aí na área de texto que minha mãe sempre me contava quando era pequeno, né? Aliás, ela era pequena, criança ainda, mocinha, tinha muitos sonhos premonitórios, né? E um deles que marcou muito ela, né? E todos que conviviam, meus tios, meu avô, minha avó, alguns vizinhos, a empregada que ela contou o sonho, ela contou esse sonho a empregada que eles tinham e a minha avó. E o sonho é rapidinho, gente. Foi o seguinte, ela sonhou com a rua que eles moravam, era ali na General Caldel, na cidade, ali perto da cidade, né, da central do Brasil. E ela sonhou com sirene de ambulância, gente correndo e tudo. E ele se acordou assustado e foi logo contar a minha avó. Minha avó, não, calma, Célia, calma, isso aí acontece às vezes tudo. E é mesmo, Nina meu, pois é, né? A minha mãe morreu lá pelos anos 20. Era mocinha ainda, bem mocinha. Depois eles mudaram para Petrópolis, depois voltaram para o Rio. Bom, resumo. Ela acordou de manhã, contou esse sonho e lhe decorreu um dia. Lá pelas finalzinho da tarde, ouviu-se toda a região uma grande explosão em duas, três casas, parece, adiante da casa onde ela morava, eles moravam, e resultado parece que o neto da moradora da casa estava cavucando no quintal e deu uma martelada, parece numa mina ou num artefato de exército, que parece que o dono da casa era do exército e enterrou esse artefato no quintal. Resultado, o artefato explodiu, o menino, nem sei o que houve, teve sérias consequências, né? Não me lembro o que ela contou, se o menino desencarnou. Bom,
o resultado é esse. A premonição, muitas vezes, ela tem aí o antever, né, de uma situação futura, né? Seja ela positiva ou seja ela negativa. Bem, já falei demais, estamos aí próximos da reunião lá do CELD. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga, que tanto nos ajuda, que tanto nos ampara, aí Caimbarchútil, né, que está na supervisão dos trabalhos aqui da Espiritismo Net, e assim, Senhor Jesus, te pedir que esse amparo, que essa proteção, que essa motivação de estudarmos tanto Denis quanto a codificação, quanto aquelas obras, né, que edificam o nosso conhecimento, que possamos ser impulsionados para frente, para o alto, tendo em vista a nossa escalada evolutiva rumo à perfeição que o Pai nos espera. E assim, com tudo isso, Senhor, te pedir a vossa permissão, a permissão dessa espiritualidade amiga e, sobretudo, a permissão desse Deus de infinito amor e bondade, para que possamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Um beijo no coração de todos.